25. Vamos lá, Thiago. Thiago largou no camisa número 10. O torcedor na expectativa. Correu o Thiago para a bola, bateu. Tá lá! É do Thiago Alagoano. Uma bola cobrada com maestria no canto esquerdo do goleiro Lincoln Leonardo. Que nada, na dica de nada. Inclusive o time do CSA. Olha o Asa, chegando bola boa com o Quero, que invadiu a grande área. Tocou mais atrás, agora pra batida pro gol. Thiago! Thiago Alagoano, um contra-ataque mortal, um contra-ataque sensacional. Entregou pro Buga, passou o Cedric, recebe, pede, Blick de grande área pelo setor de ponta, vai trabalhando novamente na intermediária. Gustavinho tentou, recolheu mais atrás, Buga levantou pra boca do gol, tentou por ali, na intermediária, batida, guardou! Muito bem, 7h13, está começando o Jogo Rápido desta segunda-feira. Vocês puderam acompanhar aí, ouvir, e para quem está nos acompanhando pelo NN Play, assistir os gols dos alagoanos na pré-Copa do Nordeste. O Asa que venceu o Sergipe por 2-0 num jogo extremamente dominante do time alvinegro, e o CSA que venceu por 1-0 com alguns sustos. A equipe do Barcelona lá de Ilhéus, os dois estão classificados, mas é claro que já eu trago toda a tabela da pré-Copa do Nordeste para a segunda rodada dessa liminar, né? Antes da fase de grupos, naturalmente. E um abraço para você que está nos acompanhando aí pela Rádio NN e também pelo NN Play. Está começando o Jogo Rápido e iniciando o nosso programa falando do Asa, que passou o carro para cima do Sergipe e agora vai enfrentar a Juazeirense. Mas quem vai trazer todas as informações é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Bom dia, um abraço para você. Tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações da agremiação esportiva da Piraquense, que jogou no último fim de semana, jogou no sábado, lá em Aracaju, na Arena Batistão, estádio Lorival Batista. Jogou e venceu com facilidade, venceu por 2-0 e inclusive espaço até para mais gols. O Asa parece até que jogou em ritmo de treino, devido à facilidade que encontrou diante da equipe sergipana. Com a vitória por 2-0 e com o fechamento da rodada do primeiro mata da seletiva da Copa do Nordeste, o fechamento da rodada aconteceu na noite do sábado, jogos que ocorreram às 19 horas, com as combinações dos resultados e também de acordo com o gráfico da CBF, do ponto de vista do ranking. O Asa vai enfrentar na próxima quarta-feira a equipe da Juazeirense, lá no interior da Bahia. Vai até Juazeiro da Bahia enfrentar a Juazeirense, Juazeiro da Bahia, terra de Daniel Alves, terra de Ivete Sangalo, enfim. O Asa vai ter que fazer muito axé music lá no estádio Adalto Moraes para sair de campo com resultado positivo e, consequentemente, a confirmação na fase de grupos da Copa do Nordeste. Não vai ser uma parada fácil. O presidente da Juazeirense ontem, inclusive, chegou a gravar alguns vídeos falando que o Cancão, né, que a Juazeirense, como eles chamam lá, é o rei do mata, ou seja, que vai ser uma parada bastante indigesta para a agremiação esportiva da Piraquense, e que a Juazeirense iria conseguir essa passagem de fase. A gente só vai saber disso, a bem da verdade, na quarta-feira, a partir das 18 horas, porque o jogo quarta-feira, dia 8, vai acontecer às 4 horas da tarde, 16 horas, lá no estádio Adalto Moraes. Um jogo,
inclusive dia de semana, 4 horas da tarde, a CBF não está nem preocupada com a questão do público, né, para uma partida dessa, até porque eu joguei à tarde, inclusive a CBF não iria se preocupar, não anda se preocupando com outras coisas mais interessantes e mais complexas que acontecem no entorno da CBF, até dentro da própria CBF, vai se preocupar com o horário de asa e Juazeirense e asa, dificilmente. Ingressos à disposição para os torcedores já, de acordo com a assessoria de imprensa da Juazeirense, R$20 vai custar o ingresso na próxima quarta-feira, dia 8. Inclusive, já começaram a ser vendidos esses ingressos, já começaram a ser comercializados. Expectativa, de repente, para esse jogo da quarta-feira, o atacante Júnior Viçosa, o zagueiro Jean Peter, já estarem à disposição do técnico Raniel Ribeiro para o Asa aí com força máxima para esse segundo mata da seletiva da Copa do Nordeste. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h18, continuando com o nosso programa, vamos direto agora a Palmeira dos Índios para trazer informações do CSE com o nosso repórter Valmir Lopes. Grande abraço para você, André Áviles. Muito bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido, trazendo as informações do CSE de Palmeira dos Índios, que continua se preparando, visando a sua estreia no próximo domingo diante do CSA, partida válida pela primeira rodada do Campeonato Alagoano 2025. Ontem à tarde foi folga total para todo o elenco. Agora pela manhã também o elenco não trabalhou, mas logo mais à tarde, às 16 horas, todo o elenco se reapresenta ao técnico Fernando Tonetti para os primeiros trabalhos da semana, uma semana cheia de muito trabalho, de muita expectativa. Amanhã deverá chegar o zagueiro recém-contratado, jogador Héctor, ele que é zagueiro, defendeu equipes do futebol colombiano e agora chega para somar forças ao tricolor aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Além de ser uma semana de muito trabalho e principalmente onde o técnico Fernando Tonetti vai poder organizar, vai poder definir a equipe que está jogando, também o departamento de futebol da equipe tricolorida terá muito trabalho para a publicação dos nomes dos atletas no BID da Confederação Brasileira de Futebol, para que todos estejam à disposição de Fernando Tonetti neste jogo de estreia no Campeonato Alagoano. Repito, próximo domingo, 16 horas, no estádio de Pelé, na capital alagoana. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. 7h19, voltando com o nosso programa, o Jogo Rápido após as informações do CSE. Vamos agora a Maceió para falar com o nosso comentarista Felipe Lima, ele que fala sobre essa vitória do CSA diante da equipe do Barcelona de Ilhéus. Bom dia, Filipão. Muito bom dia, André. Bom dia a você ligado aqui conosco no Jogo Rápido, através da Rádio NN e também do NN Play, chegando para falar um pouquinho do CSA. O CSA que venceu por 1-0 a equipe do Barcelona de Ilhéus no último sábado, o jogo da primeira fase da pré-Copa do Nordeste, né, dessa primeira fase eliminatória da Copa do Nordeste. O time venceu por 1-0 com o gol do Cachoeira ainda no primeiro tempo. O CSA, que poderia ter saído do jogo com um placar um pouco mais tranquilo, poderia ter feito um jogo muito mais tranquilo, faltou um pouco de competência, faltou um pouco de capricho na hora da finalização. O CSA, que muitas vezes faltava o acerto do último passe, aquele passe para pifar o atacante. Muitas vezes aconteceu isso no jogo de ontem. O Igor Bahia e o próprio Cachoeira, mesmo tendo feito gol, foi um jogador que perdeu várias chances. O CSA teve bola na trave, o goleiro Copete do Barcelona foi um dos destaques, inclusive, do jogo, fez muitas defesas, evitou, é lógico, competência dele, evitou muito que esse placar do CSA sobre o Barcelona pudesse ter sido mais elástico. Mas a gente precisa ligar esse alerta. Equipes como o Barcelona pode ter dado, né, essa chance, né, para que o CSA tivesse muitas oportunidades e ter feito pouco e mesmo assim ter se classificado. E ofendeu muito pouco,
a equipe do CSA, o time baiano. Mas equipes com um pouco mais de experiência nesse tipo de competição, com um pouco mais de cancha, pode dar um trabalho a mais para a equipe do CSA. Fica essa lição para que o time possa ter um pouco mais de competência na hora de finalizar. O último passe até aconteceu, mas a finalização foi difícil, inclusive até o próprio gol, acho que pegou até um pouquinho mascado na bola, mas o que importa é 1-0, bola na rede, e o CSA que avança para enfrentar o Juazeirense, né, nessa quarta-feira pela Copa do Nordeste. O que é mais importante é essa condição de jogar em casa, para quem sabe sair com a classificação para a fase de grupos, coisa que não acontece há 2 temporadas. E aí o CSA é preciso também enaltecer certos pontos. O time foi muito bem na marcação, a marcação sob pressão. Muitas vezes, quando perdia a bola, já tinha o chamado perde, pressiona, recuperava a bola com muita facilidade e a troca de passes também foi muito fluida. Faltou, repito, aquela finalização. O último passe muitas vezes chegou, mas a finalização tanto do Igor Bahia como do próprio Cachoeira também não foram a contento, e o CSA poderia transformar, que transformou um jogo fácil, né? Um jogo que poderia ter sido fácil, acabou sendo um pouco dramático. No segundo tempo, o Barcelona até ensaiou um pouco, digamos, um pouco mais de chance, tentou pressionar mais o CSA, mas aí já foi mais nos minutos finais, muito próximo dos acréscimos, principalmente quando o CSA perdeu o Vander aos 44 do segundo tempo. Teve um pouquinho de drama, mas o CSA foi muito soberano nesse jogo. Agora é lógico, fica as boas lições, a marcação e as criações, mas também é preciso corrigir os erros, principalmente na finalização. E aí a gente espera que Alagoas, o time do CSA, como também foi o Asa diante do Sergipe, possam se classificar na próxima quarta-feira para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Fico por aqui, um abraço, André, um abraço para a nossa audiência, e aí a gente se encontra amanhã aqui no Jogo Rápido. Muito bem, tá aí o comentário do nosso comentarista Felipe Lima, 7h24, continuando com o nosso programa, claro, trazendo as informações especialmente da pré-Copa do Nordeste, mas eu vou fazer um breve comentário sobre a vitória do Asa contra a equipe do Sergipe. Foi uma vitória extremamente dominante do time do Asa a partir dos 15 minutos, dos 20 minutos que os times estavam se conhecendo, quais seriam as estratégias, as movimentações. O Asa foi superior a todo momento em qualquer aspecto do jogo. Foi um time que estava organizado para defender, né? O time, apesar do time do Sergipe não ter tanta força ofensiva, mas isso também foi causado por conta da organização tática e a agressividade também para defender que o Asa teve. E pontuando algumas situações que aí vem de treinamento, são movimentos coordenados de treinamento, né? São situações do jogo que acontecem nos trabalhos dos jogadores com o técnico Raniel Ribeiro. Algumas situações a gente dá para pontuar. A movimentação nos corredores, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, sempre tinham 3 jogadores, é aquilo que a gente chama de fazer o triângulo para criar superioridade numérica. E o que isso acarreta? O time do Asa, quando tinha essa aproximação que fazia balançar o time do Sergipe para o lado que estava a bola, rapidamente invertia para o outro lado e quebrava o balanço defensivo da equipe do Sergipe. Era uma movimentação, eram ações interessantes. Outro ponto, o perde pressiona do Asa estava sendo muito bem executado e muito eficiente, porque era um time que marcava em bloco médio alto, e quando não definia ou quando não finalizava suas jogadas, que o Sergipe tentava sair para jogar, as linhas já estavam adiantadas e o Asa sempre ganhava essa segunda bola por conta de estar pressionando já. Ou seja, era um domínio territorial do Asa. Era uma presença ofensiva que fazia o time já recuperar a bola muito rápido. Então teve essa ação também. E o ponto, que eu acredito, os outros 2 pontos que deu para perceber de movimentações. A movimentação do Thiago Alagoano, inclusive no primeiro gol, que foi um pênalti, né? Mas a jogada antes, que para chegar no pênalti, foi uma saída do Thiago, que ele fez a função de falso 9, ele sai da área para fazer justamente o passe para o Carlos Henrique, que infiltra e busca sempre a profundidade. Isso é treinamento também, isso é jogada treinada. E a grande questão, grande ponto nessa movimentação do Thiago, que tem uma leitura de jogo impressionante, é justamente quando ele saía da área para criar dúvidas nos zagueiros. Quando o Thiago sai da área, o zagueiro ou um dos zagueiros criava essa dúvida, se perseguia o Thiago ou não. E como ele estava entre a zaga e o meio de campo, o volante também tinha essa dúvida, o Tinga ou o Pedro Henrique, que não sabia se descia também para marcar o Thiago, porque se o zagueiro sai, explicando para o torcedor, se o zagueiro sai a caça do Thiago, ele deixa um espaço.
Se o volante descesse para marcar o Thiago, ele deixava o espaço também no meio de campo. Então era uma movimentação que quebrava toda a movimentação do time do Sergipe defendendo. É um time que começou com uma linha de 5, que é muito difícil, inclusive, de jogar contra linhas de 5. Mas o Asa foi muito bem. E destacar também a partida que fez individualmente. Todos os jogadores foram bem. Mas a parte da concentração do Samuel, do Kellyton e a qualidade que teve o Souza Tibiri no jogo, o Souza ele foi dominante no meio de campo. Ele controlou o jogo no meio de campo com muita leitura, inclusive, de espaços. Então foi uma vitória de superioridade muito dominante da equipe do Asa. E aí vem a grande questão. A gente está fazendo um recorte da partida, da postura, do comportamento, do desempenho. O Asa não está pronto ainda. É muito cedo. Não deu liga ainda. Tem muito a evoluir, tem muito a se corrigir, tem muito a ajustar, mas tem que exaltar o que fez o time do Asa contra o Sergipe. Se você vai enfrentar uma equipe que nesse momento é inferior, que é a equipe do Sergipe, e se você tem um time superior, você tem que fazer o que o Asa fez, passar o carro. Nessa narrativa aí que o Sergipe é fraco, que não sei o quê, o Asa fez o jogo ficar fácil. É porque muita gente tem a vontade de só cornetar e falar mal. Tem que exaltar o que foi feito, tem muita coisa para corrigir ainda e evoluir, mas foi uma vitória dominante do time do Asa, que vai enfrentar agora a Juazeirense na próxima quarta-feira, né? No Adalto Moraes. Os outros confrontos tem CSA e Maracanã, também na quarta-feira, às 20 horas, Ferroviário e 13, às 16 horas no Presidente Vargas, e o Botafogo da Paraíba, que vai enfrentar o Motoclube às 20 horas lá no Estádio Almeidão. Essa é a segunda fase de playoffs da pré-Copa do Nordeste. E falando de copinha, para finalizar o nosso programa, o Jaciobá vai enfrentar hoje o Santos, lá da Baixada Santista, às 19h30, lá em Araraquara. Hoje o jogo acontece às 19h30. Brasiliense e CRB, o CRB entrar em campo hoje, o CRB que perdeu o primeiro jogo, inclusive, para o Água Santa por 3-0. O jogo acontece às 3h15, lá em Tupã. E ontem o Zumbi venceu o Esporte Clube São Bernardo por 2-0 e vai enfrentar um dos maiores vencedores e um dos maiores clubes em termos de base nos últimos anos aqui no futebol alagoano, que é justamente o Flamengo. O jogo acontece às 21h30 lá em Mogi das Cruzes. E deixa eu trazer outra informação aqui, que tem a programação do Asa, né? O Asa que já viaja hoje para a cidade de Juazeiro, né? Deixa eu pegar as informações aqui, o Ayrton Pirulito, para passar direitinho para o pessoal. E eu vou te mandar uma imagem aqui, que eu quero falar de uma pessoa que estava lá no jogo do Asa no último sábado. Ó, a programação aqui, ó. Hoje jogadores treinam pela manhã lá no CT Noel Alves, após o almoço já viaja para Juazeiro. É porque é longe pra caramba, né? Vão de ônibus, então tem que ter esse descanso. E quarta-feira, naturalmente, vai ter aí o jogo do Asa. Coloca essa imagem pra mim aí, Pirulito, por favor. Ele sempre acompanha a gente. E eu fiquei muito feliz quando eu vi essa imagem, para quem tá acompanhando a gente pelo NN Play. A imagem do último sábado, né? Do Guilherme Barros. Guilherme Barros, que é comentarista, é radialista, o comentarista da moda. Falei com ele no sábado, inclusive. Se eu sou comentarista hoje também, é por conta do Guilherme. Ele é uma das minhas referências, sempre acompanha nosso trabalho. Quero mandar mais uma vez um abraço para o Guilherme e agradecer por tudo que ele fez. Foi insistente aí, viu? Só você sabe, só tem preguiça. Você sabe, só tem preguiça. Então, um grande abraço ao Guilherme, um grande abraço à família também do Guilherme. E eu finalizo o Jogo Rápido de hoje. Voltaremos a falar de futebol às 19 horas dentro do Futebol Show.